Para quem não me conhece, meu nome é Neumann Camilo, né? Já tive acho que 2 vezes aqui, né, Thaís? E fico muito agradecido de poder novamente estar junto com vocês, de podermos falar sobre o Evangelho de Jesus, trazer os ensinamentos, né, à luz da doutrina dos Espíritos, para que possamos aprender um pouco mais, enriquecer o nosso intelecto, para que possamos começar a desenvolver as nossas virtudes, que, como diz a espiritualidade, a lei de Deus estão todas gravadas em nossa consciência. E a partir do nosso intelecto, nós vamos tendo acesso a essas leis, e a partir dessas leis, então, vamos assim desenvolvendo as nossas virtudes tão necessárias para nós chegarmos à nossa grande missão dada pelo nosso Criador, que é a nossa própria evolução. Um dia seremos, como disse Jesus, espíritos iluminados, espíritos puros, como hoje Jesus também é. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do nosso próprio Mestre Jesus, né? Era outubro na Galileia e Jesus se deslocava então para a Judéia, pois todo mês de outubro acontecia uma festa muito importante para os judeus, que era a festa do tabernáculo. Jesus geralmente se deslocava da Galileia para a Judéia sempre na Páscoa, tanto que nós vamos ter 4 vezes Jesus se deslocando, né, fazendo esta viagem da Galileia para a Judéia, passando pela Samaria para ir à festa da Páscoa. Mas nesse caso Jesus estava junto do povo, mas era a festa do tabernáculo. E o que seria a festa do tabernáculo para os judeus? Seria uma festa até a mais importante de todas, porque nessa festa eles comemoravam a fuga do Egito ou a libertação da escravidão do Egito. E ali então, como nós sabemos, Moisés passou 40 anos com o povo judeu, com quase mais ou menos 1 milhão de pessoas trafegando entre o Egito e a Terra Prometida. E ali então geralmente eles usavam de tendas, né, ou cabanas para se protegerem ou do frio do deserto à noite ou do sol durante o dia quando caminhavam. E a festa do tabernáculo nada mais é que essa comemoração dessa fuga do Egito. E então eles passavam uma semana fora das suas casas e montavam tendas em volta da cidade de Jerusalém. E ali então eles passavam com a família uma semana se alimentando e vivendo como aqueles que antigamente, junto com Moisés, também passaram no deserto. E Jesus, querendo estar perto do povo, querendo sentir aquela religiosidade ou a evolução das suas ovelhas, como ele mesmo dizia, assim ele se deslocou com os seus discípulos e nesta tarde, né, nesta manhã, na verdade, ele estaria ali junto ao Templo de Salomão, onde aconteciam as festividades. Já estavam se encerrando a festa do tabernáculo, e ali então vai acontecer essa passagem que nós vamos aí poder narrar na noite de hoje, né? Bom, aqui só para nós termos alguns dados históricos, né, e nós termos uma ideia do que seria essa festa, né? Então aqui seria as cabanas ao fundo, né, onde toda a população de Jerusalém iria para fora da cidade. Aqui seria o tabernáculo, onde eles guardavam as riquezas os candelabros, os ouros, tudo aquilo que nós sabemos que existe na cultura religiosa dos judeus. E aqui então as festividades, as danças, as comemorações, as cantorias, né? Então isso acontecia durante uma semana. E Jesus estaria lá, junto deste povo, pregando a sua boa nova, orientando as pessoas, fazendo as suas curas, tudo aquilo que nós já sabemos que Jesus efetuou enquanto esteve entre nós. Aqui seria o Templo de Salomão. O Templo de Salomão que foi destruído 2 vezes, né? Hoje só tem apenas algumas paredes levantadas, mas para que a gente tenha ideia de onde Jesus estava. Jesus estava dentro daqui, no caso do templo, né? Ele estaria aqui juntamente com algumas pessoas e ali, como era considerado como mestre, estaria a ensinar essas pessoas, né? Aqui seria o Templo de Salomão hoje, né? São apenas ruínas, mas nós trouxemos essa foto para dizer que Jesus teria entrado por essa porta, como vai dizer na narrativa dessa passagem de Jesus. Então, a porta leste, e aqui seria conhecido como a porta Nicanor. Jesus entraria por aqui e estaria aqui dentro do templo, né? E aqui uma imagem de Jesus juntamente com as pessoas, né, que ali estavam recebendo a orientação de Jesus. E aqui então nós vamos encontrar essa passagem apenas em João capítulo 8. E nós vamos poder, então, narrar, conhecer aquilo que Jesus trouxe para nós através de parábolas, né? Então, nós sabemos que Jesus falava por parábolas,
e normalmente ele usava parábolas utilizando algo que existia naquela época, seja na natureza ou seja do dia a dia das pessoas, para que as pessoas pudessem no futuro, através daquilo que elas se espelhavam nas histórias de Jesus, compreender aquilo que Jesus queria trazer. Porque diz a espiritualidade que uma luz que vem para iluminar, ela não pode ofuscar. Então Jesus não pode transmitir todo o seu conhecimento, porque realmente ninguém entenderia aquilo que Jesus estaria trazendo. Tanto que precisou, depois de mais 1800 e poucos anos, para que viesse a doutrina dos Espíritos, dar uma nova luz sobre os ensinamentos de Jesus, porque nós já estávamos mais preparados para entender os seus conhecimentos. Mas ainda estamos muito longe de realmente compreender tudo aquilo que às vezes está num pequeno pedaço de papel que nós ainda temos muito que aprender sobre ele. Então, como disse Allan Kardec, o Espiritismo não é o ponto final. Novas revelações virão, muitos conhecimentos ainda vamos precisar, porque somos todos ainda espíritos em evolução. E ainda, se nós formos pensar, estamos num plano de provas e expiações. Quantos planos ainda teremos que habitar e quanto conhecimento ainda teremos que ter para um dia chegar próximo do que Jesus foi enquanto aqui esteve há 2000 anos atrás, né? Então vamos ler a passagem de Jesus. João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, cedo, tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. É uma passagem interessante porque Jesus, sempre que ele vinha da Galiléia para a Judéia, ele não ficava na cidade de Jerusalém. Algumas vezes ele ficava na cidade de Betânia, onde tinha os seus amigos Lázaro, Marta e Maria, e ali ele era muito bem recebido e ele realmente tratava eles como verdadeiros irmãos. Ou então Jesus ficaria no Monte das Oliveiras, onde tinha pequenas grutas, e ali Jesus passava a noite com seus apóstolos, também conversando, orientando, pregando a boa nova para os apóstolos, né? Então era algo muito comum para Jesus e os apóstolos passarem a noite no Monte das Oliveiras, né? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando que lhe endireitou-se, ele disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tomando-a, a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É uma pequena passagem de Jesus, né? Mas nós vamos tentar compreender um pouquinho mais a fundo, né? E para isso nós fomos fazer pesquisas, não somente no Evangelho de João, mas também nas obras de Divaldo Franco, de Chico Xavier, que, graças a Deus, a doutrina dos Espíritos trazem narrativas que aconteceram na época de Jesus, através das suas obras, né? E aí nós podemos, então, enriquecer mais e compreender melhor aquilo que se passou neste pequeno momento entre Jesus e a mulher adúltera, né? E depois também disso, o que aconteceu com a mulher adúltera, com o marido dela, com aquele que também adulterou juntamente com ela, e o que Jesus também pôde orientar e ensinar esses personagens que estão envolvidos nessa trama, né? Bom, aqui nós podemos tirar já de imediato algo para nós entendermos a passagem de Jesus, né? Bom, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Então, o adultério era algo muito grave para os israelitas ou para os judeus, porque eles tinham o casamento como algo mais importante dentro da cultura deles. Tanto que no Velho Testamento a gente vai ver muita coisa sobre adultério, falando sobre a mulher adúltera, mas na verdade seriam as cidades de Jerusalém e a cidade de Samaria, que seriam as duas principais capitais das tribos judaicas, né? E quando elas se desviavam do Deus único, era como se fosse um adultério. Então é por isso que nós vamos encontrar no Velho Testamento o adultério representando as cidades.
principalmente a cidade de Samaria, que teve muitas invasões, e nós vamos ter aí mais detalhes naquela passagem de Jesus com a mulher samaritana, onde ele fala dos maridos. Na verdade, os maridos eram as invasões que ela sofreu, e a sua religião foi alterada, então, na verdade, isso seria o adultério. Então, eles levavam muito a sério o casamento, mas principalmente também o casamento de pessoas com pessoas, né? E nesse caso, então, era uma falta muito grave, e era condenado com uma pena de morte. Então, nesse caso, ela, como foi apanhada em adultério, foi flagrada em adultério, ela estaria condenada à morte, e ali, então, ela seria julgada, mas normalmente nesses julgamentos não tinha defesa para ela seria julgada, seria condenada e seria morta. E neste caso seria apedrejada como mandaria a lei de Moisés. Podemos encontrar isso no Velho Testamento, no livro do Deuteronômio, capítulo 22, versículos 20 a 22, que vai falar da lei de Moisés, o que representava uma falta grave, como o adultério, né? Mas, na verdade, eles não estavam preocupados em fazer com que defender o matrimônio ou defender o casamento. Eles, aproveitando essa situação, né, dessa mulher que foi flagrada adulterando, eles, percebendo que Jesus estava no ambiente, eles queriam provocar Jesus para também condenar Jesus e poder, então, acabar com essa propagação da boa nova de Jesus. Então, eles pegam essa mulher, levam até Jesus. E ali, então, eles falam da lei de Moisés e eles querem saber o que Jesus teria como resposta sobre esse julgamento. Matamos ela apedrejada ou não? Né? Foi isso que eles quiseram questionar Jesus. Normalmente, os questionamentos ou julgamentos aconteciam da seguinte forma. Aqui seria um tribunal judaico. O juiz, que nós conhecemos hoje, seria, na verdade, o sumo sacerdote, chefe da igreja e da política, né? Então, ele que deveria julgar. Agora, os acusadores seriam os fariseus, que nós conhecemos como doutores da lei. Eles eram os acusadores. Então, foram eles, juntamente com os escribas, que trouxeram essa mulher até Jesus. Então, eles estavam, na verdade, formando ali um tribunal onde colocavam Jesus como o juiz, e não como o sumo sacerdote. Os escribas teriam a função dos nossos escrivãos. Eles vão passar para o papel, ou no caso do pergaminho, na época, tudo aquilo que fosse decidido, e ali também eles eram profundos conhecedores da lei de Moisés, até mais do que os doutores da lei. Então, esse seria um julgamento na época de Jesus. Voltamos a esse último slide que nós pulamos, né? Então, como eu falei, Deuteronômio, capítulo 22, 20 a 22. Então, isso é o que diz a lei mosaica. Quando houver uma moça virgem, desposada com algum homem, e um outro homem achar na cidade, e se deitar com ela, tirareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis, e morrerão, e eliminarás o mal do meio de ti. Então, essa era a lei, e eles estavam ali para fazer isso com ela. Mas aí vamos ver que eles, na verdade, queriam atingir Jesus, né? Então, Jesus ficou numa situação bastante difícil. E eles acreditavam que, daquela maneira, Jesus não teria como sair. Porque se Jesus aprovasse o apedrejamento, Jesus estaria em contradição, porque Jesus que pregava o amor, pregava o perdão, amar aos inimigos, dar a outra face, estaria mandando matar alguém apedrejado. Então, Jesus cairia por terra todo o seu ensinamento e o povo então não mais creria em Jesus. Eles passariam a não ter mais Jesus como o Messias prometido. Mas Jesus, se mandasse apedrejar, estaria infringindo uma lei, que era uma lei romana. A Roma, quando invadiu Jerusalém, criou leis que sobrepuseram as leis judaicas. E uma dessas leis que sobrepunham a lei judaica era que nenhum mais judeu, nenhum tribunal poderia mandar à morte qualquer pessoa se não fosse com autorização do imperador de Roma. Então, se Jesus fala, apedreja, mata, Jesus estaria infringindo uma lei de Roma. Eles entregariam Jesus para Roma, Jesus seria julgado e, com certeza, ou seria crucificado ou teria algum outro tipo de morte. Agora, se ele fala, não apedreja, Jesus estaria infringindo uma lei de Moisés. E daí, da mesma forma, eles falariam que Jesus estava dizendo blasfêmias, que estavam indo contra as leis de Deus, porque eles acreditavam que as leis de Moisés vinham todas de Deus, e aí então Jesus também poderia até ser apedrejado como a mulher
que ali estava no julgamento. Então Jesus não tinha uma saída. Se ele falasse sim, seria julgado. Falasse não, seria julgado. Mas nós vemos aí a consciência, a inteligência de Jesus. Que ele vê todo aquele movimento, ele ali calmamente começa a escrever na areia, como nós estamos dizendo ali. E vai nos dizer Amélia Rodrigues, que Jesus escrevia na areia, ali, todas as imperfeições das pessoas que ali estavam para julgar aquela mulher. E ali então, eles desesperados, porque Jesus em silêncio escrevendo e não respondia se era sim, se era não, porque eles queriam logo julgar Jesus e condenar Jesus. Mas na verdade então, Jesus se levanta e olha para todo aquele povo, e vão dizer nós que quando Jesus nos encarava, Jesus penetrava as nossas almas, invadia os nossos espíritos, e ali Jesus então contagiou todo mundo com as suas virtudes, com seu amor, com a sua benevolência. Então as pessoas já estavam ali todas de coração aberto. E normalmente falavam também que nos dias de festas, as pessoas geralmente estavam propícias a praticar o perdão, devido ali à religiosidade judaica. E naquele momento então Jesus fala, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ali então todos, analisando a sua própria consciência, perceberam que eles também eram pessoas pecadoras. E muitos ali também eram adúlteros, porque quando a mulher pratica o ato do adultério, não pratica sozinha, ela pratica com um outro homem. Então, na verdade, muitos ali também estavam no mesmo crime, e como diz a lei, como nós vimos, também seriam mortos. Então ali, como diz João, foram saindo um a um, primeiramente os mais velhos, porque os mais velhos, por ter mais tempo vivido, mais pecados ou imperfeições eles teriam a carregar dentro dos seus espíritos. E seguindo o exemplo dos mais velhos, porque eles eram muito respeitados, os mais novos também, às vezes até sem saber o que estava acontecendo, também seguiam os mais velhos. E ali nós vamos ter apenas, então, Jesus e a mulher adúltera. E ali, então, ela sequer conseguia olhar para Jesus, porque também pensou que Jesus poderia julgá-la, porque Jesus tinha toda essa autoridade e já era bem conhecido naquela época, devido ali à sua hierarquia espiritual. Ali então Jesus perguntou a ela, aonde estão aqueles que te acusaram? E ela não conseguiu nem sequer responder Jesus. Aonde estão eles? Se foram? Daí ela responde, com muito medo ainda de encarar Jesus, mas já olhando para Jesus, Jesus já tinha se levantado e estava de pé a olhar para ela. Então ela responde, sim, mestre, eles se foram. Se eles não te julgaram, muito menos eu te julgarei. Vá e não peques mais. Então nós podemos ver aí essa fase de Jesus, vá e não peques mais. Geralmente Jesus falava, a tua fé te curou, ou vai que você conseguiu se libertar das suas imperfeições. Mas nesse caso Jesus fala, vai e não peques mais. Então Jesus não livrou ela do pecado, mas também afirma que ela fez algo de errado. Então realmente ela estava indo contrária às leis judaicas, mas também é contrária às leis de Deus, né? Então nós podemos ver aí que ela estava sim realmente pecando. E Jesus não livra ela do pecado, apenas não julgou-a. O único que ali poderia julgar era Jesus, porque Jesus não tinha nenhuma das imperfeições que nós carregamos aqui enquanto encarnados, enquanto espíritos ainda em evolução. Então se nós temos o mesmo tipo de defeito, como julgar alguém por algo que ela cometeu de errado? Jesus poderia, porque Jesus estava livre de qualquer mazela terrena ou qualquer imperfeição que nós podemos carregar. Jesus poderia sim julgá-la, mas pelas suas qualidades, pelas suas virtudes, pela sua benevolência, Jesus apenas aconselha, vá e não peques mais. Então ela se vai, e ali então Jesus ficaria sozinho. Mas na verdade Jesus nunca estava sozinho, seus apóstolos sempre estavam ali à redondeza também, pregando a boa nova. E ali nós vamos encontrar no livro Contos e Apólogos, de Chico Xavier, pelo irmão X, na lição número 14, vai falar sobre a lição do discernimento. E ali então, juntamente com Jesus, aparece Pedro, mas quem narra essa narrativa é João. Então João com certeza também participou desse ato. Mas ali Pedro, então, ele estava muito revoltado com tudo o que tinha acontecido. E estava muito preocupado também. Porque Pedro, ele respeitava muito a lei de Moisés ainda. Não estava ainda acostumado com a nova boa nova de Jesus. E ali, então, ele questiona Jesus. Mestre, não estaremos nós livrando essa mulher de ser apedrejada, incentivando aí o mal?
Jesus não responde nada, apenas fica em silêncio. Mas ele, ainda revoltado, continua: não será isso um mau exemplo para as crianças e para os jovens, que se verão no direito de também praticar o adultério? Que exemplo estaríamos dando nós, que estamos aqui praticando e oferecendo a lei do amor e a lei da caridade? E Jesus ainda em silêncio. Jesus ali parado, pensando, analisando e vendo toda aquela revolta de Pedro, então ele começa a falar para Pedro: Pedro, não devemos julgar para não ser julgados. Por um acaso você pode me explicar tudo o que aconteceu antes desse acontecimento que aqui presenciamos? Você sabe me dizer quantas lágrimas essa mulher deitou para que tudo acontecesse e ela tivesse feito o ato do adultério? Você sabe quais os motivos levaram ela a praticar esse ato? Você pode me dizer aonde está aquele que juntamente com ela praticou esse ato? A lei não diz que devemos julgar os dois? A mulher e o homem não deveriam ser apedrejados? Mas por que só a mulher está sendo julgada? E ali Pedro, ele agora fica em silêncio, escutando o mestre. E o mestre então continua a fazer essas indagações para Pedro. E Pedro então, ainda não consciente daquilo que estava acontecendo, ele questiona novamente Jesus. Bom, se nós temos que perdoá-la, se temos que oferecer a ela a lei do amor, como nós assim aprendemos, alguém tem que ser punido. Aonde está aquele que assim a empurrou para que ela caísse nesse precipício, ou tivesse fazer esse ato do adultério? E ali então ele fala: ele tem que ser achado, e ele tem que ser julgado, e tem que ser punido. Para mim, a cadeia e o chicote tem que acontecer. Vamos procurar esse homem. E ali diz a narrativa do texto, do livro Pontos e Apólogos, que uma velha senhora ali estava ao lado de Pedro. E ela se dirige a Pedro nesse momento, falando: meu bom Galileu, defensor da lei da época dos nossos pais, defensor da fé e da religiosidade dos judeus, gostaria que realmente você me ajudasse, que fizesse que a lei fosse cumprida e a justiça fosse feita. Pois essa mulher que seria apedrejada, na verdade ela é minha sobrinha, e eu e ela viemos até a cidade à procura de alimentos, porque a minha irmã, que é a mãe dela, ela é cega e paralítica e está na cama. E estamos passando por muitas necessidades. Mas aconteceu que aqui na cidade, um homem se aproximou da minha sobrinha, tentou levar aquilo que nós tínhamos arrecadado, e ela, tentando se defender, e ele então começou a julgá-la e a gritar que ela era adúltera. E assim então o povo se aglomerou, bateu nela, entregou ela para os fariseus e para os escribas, e aí então você pôde ver tudo o que aconteceu. Mas ela não é inocente, ela realmente estava agindo de má fé no seu casamento. Mas nesse momento apenas foi por causa dessa confusão que tudo isso aconteceu. Mas peço que você me auxilie. E ali então ele falou: mas aonde está esse rapaz? E aí, então essa velha falou: está ali naquela casa onde tem uma pensão. E ali então Pedro se dirigiu, e Jesus, muito calmo, muito tranquilo, acompanhou Pedro. Pedro, muito enfurecido, e diz a narrativa que ele entra com seus punhos cerrados, com muita raiva para pegar esse rapaz. E ali ele adentrou e muitas portas existiam. Foi abrindo uma por uma até chegar na última porta. E ali então ele abre a porta e toda aquela braveza aparece então um grande espanto para Pedro. Ele ali com as suas pernas trêmulas não sabia o que fazer. Voltou para Jesus e falou: Jesus, mestre, o que eu faço? Ali quem estava era uma pessoa muito conhecida de Pedro. Era o filho adotivo era o irmão adotivo da sua mulher. E ali era uma pessoa que comia na sua própria mesa. E agora então ele pensava: como irei julgar o meu próprio cunhado? Então a lei valia para os outros, mas quando foi para o próprio cunhado, ele achou que não poderia fazer nada. E ali então Jesus novamente dá uma lição a Pedro: Pedro, não devemos julgar para não ser julgados, porque pela medida que nós julgamos, será a medida que nós seremos julgados pela medida que nós aplicamos. E ali então devemos usar do discernimento para resolver os nossos problemas. Não deixar com que a fúria, o nervosismo aconteça. Devemos manter dentro de nós a paz, a tranquilidade, para chegarmos numa razão, numa conclusão e decidirmos a coisa perante a lei de Deus. E ali então eles se vão,
Claro que Pedro não vai entregar o seu cunhado, mas a mulher que estaria ali e não estaria mais, ela estaria sozinha nesse momento, não tinha mais o que fazer. Entrou em desespero porque, mesmo sendo livre do julgamento, ainda seria julgada pela sociedade. Poderia a qualquer momento novamente ser pega e apedrejada por alguns que não aceitaram aquilo que Jesus fez naquele momento. Então ela decide que à noite, escondida, vai em busca de Jesus. E ela encontrou Jesus numa das casas. Normalmente Jesus ficava nas casas dos essênios, que tinham mais ou menos o mesmo tipo de entendimento, de compreensão, de ensinamento que Jesus. E ali então ela escondida bate a porta. Jesus, sabendo quem ali estava batendo, abre. E ela então se ajoelha aos pés de Jesus e pede perdão a Jesus. Perdão, mestre, por atrapalhar a sua paz. Desculpa por aqui estar interrompendo a sua tranquilidade. Jesus apenas olha para ela e fala: a verdadeira paz é aquela que está contida nos nossos corações. Corações que estão arremetidos ao dever. E esse, quando está cometido ao dever de cumpri-los conforme as leis de Deus, jamais eles serão perturbados. Então, pode ficar tranquila e fale que eu te ouvirei. E ali então ela começa a contar a história dela. Ela fala que ela se casou com aquele rapaz que teria acusada de adultério, mas que logo nos primeiros momentos, nos primeiros meses de casamento, ele não mais a queria. Ele começou a sair novamente com seus amigos, frequentava as noites, voltava somente de manhã e não queria ter nenhum tipo de relação mais com ela. Ela então se sentiu vazia, se sentiu não querida mais, sentia a falta do amor, a falta da atenção. E ali então ela diz que começou a ser atentada por um rapaz muito novo, que percebendo a situação do casamento, começou a tentar fazer com que ela saísse com ele. E aí ela falando que não resistindo à falta do amor do marido, ela então cedeu à tentação daquele rapaz. E aí então aconteceu tudo como ali Jesus poderia ter dito. Então realmente ela teria cometido o adultério, mas por uma fraqueza, por a falta do amor, por sentir um vazio interno e não ter a atenção do marido. E ali então ela percebe que não teria outra maneira, não poderia mais voltar para o marido, não poderia nem sequer voltar para a casa dos pais, porque ali era uma desonra para a família o que ela teria feito. E o próprio pai poderia matá-la apedrejada, conforme a lei mandava, porque era uma desonra, era uma vergonha para a família. E ali então ela não tinha mais o que fazer. Então ela pede para Jesus que lhe dê um roteiro, um conselho, dê uma luz, para saber o que ela faria naquele momento. Jesus fala para ela que as primeiras atitudes que ela deveria ter era a paciência, a fé em Deus, mas principalmente o arrependimento das faltas que ela teria cometido, pois só assim ela conseguiria vencer as imperfeições que ela carregava dentro de si. Disse também que ela não poderia ficar por ali, porque a mente das pessoas tem uma memória muito curta para as nossas virtudes, mas tem uma memória muito extensa para as nossas faltas. E se ela continuasse ali, com certeza ela seria perseguida e o apedrejamento aconteceria. Mas ela fica em desespero porque ela não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, não tem dinheiro, como a própria tia tinha explicado que elas passavam necessidades. E ali então ela pede para que pudesse seguir Jesus, era a única alternativa que ela teria. E Jesus fala que as aves têm os seus ninhos, as serpentes e os lobos têm seus covis, mas eu, o Filho do Homem, não tenho sequer aonde repousar a minha cabeça. Então, peço que você retribua tudo isso que eu estou te passando, mas siga o seu caminho, vai ser feliz. Consiga, através do arrependimento, corrigir o seu caminho, mas não se desespere, porque aonde você estiver, a luz do esclarecimento, a luz do amor estará guiando o seu caminho. E eu estarei sempre a teu lado. Siga em paz, seja feliz. E aí então ela se despede. Ela vai embora e aí ela segue o caminho dela como orientação de Jesus. Não pôde seguir Jesus porque Jesus ia permanecer naquela região. Estando ela com Jesus ou não, ela seria perseguida e poderia ser morta. E aí então o tempo passa. Jesus seria crucificado, não estaria mais entre nós, mas através das obras de Edivaldo Pereira Franco e Amélia Rodrigues, nós vamos ter os esclarecimentos daquilo que aconteceu com esses personagens.
com ela, propriamente dita, a mulher adúltera, que nós não temos o nome no Evangelho. Pode ser até que a espiritualidade não ponha o nome, para que a gente se espelhe nesses personagens e consiga tirar algum entendimento do Evangelho de Jesus. São muitos personagens que não têm nomes, apesar de alguns já terem os nomes, mas esses que não têm os nomes, com certeza é para a gente tirar algum entendimento nos espelhando nessas personalidades. Então, passados-se 10 anos, Jesus já estaria no mundo espiritual, ainda nos governando, estaria entre nós. Ela, então, foi para bem longe, para uma cidade chamada Tiro. Então, ela estava aqui em Jerusalém, ela vai aqui em Tiro, na Fenícia, e aqui ela se estabelece. Ela consegue uma pequena residência, e nessa residência ela começa a praticar os ensinamentos de Jesus. Ela começa a acolher todas as pessoas doentes, ela acolhia, dava o que comer, e fazia a limpeza de todas as feridas, tratava da doença, e depois que a pessoa estivesse restabelecida, ela entrava com o Evangelho de Jesus. E assim ela prosseguiu por todos esses anos, por esses 10 anos que nós não temos notícias dela. Mas nós temos aí mais 2 personagens. Aquele que teria adulterado juntamente com ela, que nós vimos que era parentesco de Pedro. Então, diz as obras que ele continuou praticando o adultério com outras mulheres, levando à infelicidade e acabando com muitos outros casamentos, até que adquiriu uma doença, a sífilis, através do ato sexual, e a doença da sífilis também causa algumas manchas na pele. E naquela época nós tínhamos a lepra, que era muito condenada. Então, quando as pessoas eram julgadas ou tidas como a lepra, elas eram riscadas do livro dos vivos. Isso significava que ela não poderia mais ter o contato com a sociedade nem com a família. Ela seria levada para o Vale dos Leprosos, e caso aquela doença não fosse a lepra, ela retornaria para o sacerdote e ali se mostraria, e ele então novamente incluiria ela no livro dos vivos, e ela poderia ter novamente uma vida em sociedade. Mas ele, no caso, muito doente, acabou sendo levado para o Vale dos Leprosos. Mas ele saiu de lá à procura de uma cura, mas Jesus não estava mais aqui. Então foi ele para a casa do caminho, na estrada de Jope, e ali então ele vai encontrar novamente com Pedro. E aí Pedro então vai cuidar das suas feridas, e como não era lepra, ele se curou, e ali então ele tem a oportunidade de começar a ser voluntário dentro dos serviços, ali juntamente com Pedro. Começou a praticar o amor e a caridade conforme os ensinamentos de Jesus. Agora o marido, da mesma forma, ele realmente criou um ódio tão grande pela sua mulher, por ter tido uma vergonha tão imensa de ela ser pega em público, adulterando. E ele então começou a perseguir e procurar essa mulher em todas as cidades. Mas ele gravou aquela passagem de Jesus: vá e não peques mais. E isso constantemente repetia em sua mente, até que ele caiu em si e percebeu que também ele era um adúltero, porque nas noites que ele não ficava em casa, ele adulterava com outras mulheres. E ali então ele começa a perceber que ele sentia ainda o amor por aquela mulher, apesar de não ter procurado mais. E ali então ele muda de atitude. Ele começa, em vez de ir nas cidades procurar para tentar se revidar, não. Ele queria procurar para juntar novamente e assumir novamente ela como esposa. E ele procurou por muitas cidades, mas não a encontrou. Até que novamente também, da mesma forma que aquele que adulterou, ele adquiriu a lepra. E assim ele sim adquiriu a lepra. E a doença começou a consumir o seu corpo, ele não tinha muito mais forças para caminhar. Até que um certo dia, lá na cidade de Tiro, como nós mostramos, um homem foi colocado à beira desta pequena residência, quase morto, com as feridas que a lepra impregnava no corpo, com os olhos praticamente quase cegos, com traucoma e glaucoma, o corpo todo deformado, sem dentes, uma pessoa realmente apenas um resto de pessoa, não poderíamos nem considerar como um ser humano. E ali então é deixado na porta da casa daquela mulher que ali esteve próximo de Jesus. Ela o recolhe, começa a tratar, limpa suas feridas, dá um alimento, e quando ela percebe que ele se recuperou, aí então ela fala sobre Jesus. Começa a falar sobre o Evangelho. E ele então faz um questionamento, quase não conseguindo falar, mas ele questiona. Esse Jesus que você fala,
é aquele Galileu que foi crucificado? Ela fala, sim, é ele mesmo. E você o conheceu? Sim, eu o conheci. Ele, por um acaso, me salvou a vida. Mas, pelo jeito que você fala, você tem muito amor por ele. Infelizmente, eu o conheci também, mas, na realidade, em vez de amor, eu tive ódio dele. E aí, então, ela ficou curiosa, mas por que ódio de Jesus? Jesus praticou tanto amor, tanta caridade, e todos, assim, seguiam Jesus pelo amor que tinham por ele. E por que sentir ódio de Jesus? Ele fala daí para ela que Jesus salvou a mulher dele, que teria sido adúltera. E ali então Jesus livra ela do apedrejamento, mas sequer para ele colocou uma palavra de consolo. E a partir daí então ele começou a ter ódio de Jesus e a perseguir aquela mulher que teria o traído. E ali então ela percebe que quem estava ali era o seu marido. E ali então ela começa a relembrar da época que aconteceu todos os fatos. Começa a lembrar dos conselhos de Jesus que ela teve naquela noite. Quando Jesus fala que o arrependimento dos nossos atos errados, que a paciência e a fé em Deus curaria qualquer das nossas imperfeições. E ali então ele aconselha a ele a fazer da mesma forma. E aí ela fala, Deus é todo amor, e Jesus, ele sempre estará ao nosso lado, para todas aquelas pessoas que se arrependem e o procuram. Agora você pode dormir em paz, enquanto eu aqui te dou o acolhimento, porque nós já encontramos Jesus. E ali nós podemos ver então, que ela consegue superar o seu ato, né, de adultério, percebendo que o marido já tinha a perdoado, e ela já tinha o perdoado por muito tempo. E ali então nós percebemos que realmente os conselhos, a orientação de Jesus aconteceu. E ela seguiu praticando o amor e a caridade. O marido, é claro que falece devido à doença, mas ela segue ali praticando o amor e a caridade, porque Jesus como orientou, aonde você estiver, eu estarei a te iluminar o teu caminho. E ela cumpriu com a sua missão. Percebemos aí então que é uma mulher, mais uma das mulheres do Evangelho, que deixa para nós aí um grande ensinamento, o ensinamento do perdão. Mas também nós podemos entender aí que, através dos ensinamentos de Jesus, ou de não julgar para não ser julgado, de tentar compreender tudo o que está acontecendo, e como Jesus nos orientou, ou o Espírito da Verdade nos orienta no livro dos Espíritos, o que seria a caridade para Jesus, e seria a benevolência e o amor para com todos os irmãos. E Jesus praticou isso naquele dia, e isso marcou o coração dessa mulher, que pôde depois oferecer aos outros aquilo que ela recebeu de Jesus. Percebemos também, e nós trouxemos esse tema na noite de hoje, porque aqui na primeira vez que estivemos falamos sobre Maria Madalena, e muitos confundem Maria Madalena com a mulher adúltera. Isso devido aí à igreja também, assim, a igreja católica, estabelecer que seria a mesma pessoa. Então os espíritas, muitos de nós derivados da igreja católica, se não for nessa, foi em outras existências, ainda trazemos em nossas consciências essa mesma pessoa como uma única pessoa. Mas na realidade são pessoas diferentes. Uma porque Maria Madalena nunca se casou, e para praticar o adultério tem que ser uma pessoa casada. Viveram em lugares diferentes, apesar de estar todas em Israel. Tiveram contato com Jesus, e através do contato com Jesus modificaram o seu interior. Fizeram a sua reforma íntima. Então nós percebemos que são duas mulheres que conseguiram alcançar ali a sua iluminação interior através do contato com Jesus. Muitos tiveram contato com Jesus, mas não o reconheceram como o Messias. Como o povo de Israel até hoje ainda considera Jesus apenas como um profeta, e não como o Messias, ou enviado de Deus. Mas, claro que algum ensinamento eles tiram da passagem de Jesus. Mas chegará o dia em que as nossas consciências se iluminarão, e nós poderemos reconhecer Jesus com todo aquilo que Ele pôde trazer para nós. Porque na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, vai falar para nós se nós conseguimos compreender e ver a Deus. E vai dizer a espiritualidade que para nós compreendermos e vermos a Deus, precisamos ainda de novos sentimentos, ou de novas virtudes. Então, apenas o nosso tato, a nossa visão, a nossa fala, ainda são coisas imperfeitas para podermos compreender a Deus.
E se Jesus já compreende a Deus, já está próximo de Deus, está co-criando juntamente com Deus, com certeza nós também ainda não compreendemos quem seria realmente Jesus. Da mesma forma que não compreendemos quem é Deus. Então, gostaria de agradecer a vocês pelo convite, né, a oportunidade de trazer esses pequenos conhecimentos que nós adquirimos através dessas obras, né? Então, essas obras ilustram e enriquecem mais ainda o Evangelho, né? Então, quando voltar a primavera de Edivaldo Franco, vai ter muitos relatos sobre a mulher adúltera, Há Flores no Caminho, de Edivaldo Pereira Franco, Trigo de Deus, de Edivaldo Pereira Franco, Contos e Apólogos, de Chico Xavier, e, é claro, o Novo Testamento de Haroldo Dutra, né? Mas ainda existem mais outros livros que nós podemos encontrar relatos sobre a mulher adúltera, como também da Maria Madalena. Cabe a nós, então, querer se aprofundar e compreender os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que Deus nos ilumine e que possamos voltar livres e desimpedidos de qualquer influência para os nossos lares. Muito obrigado.